Bom, pessoal, dando continuidade então a essa aula sobre ordem econômica e financeira, eu vou falar agora, eu vou trazer trechos da Constituição para leitura conjunta entre nós, para a gente entender melhor qual é o regramento constitucional previsto na Constituição de 88 para as atividades econômicas, para esse universo do mercado, dos agentes privados, da livre iniciativa. O capítulo 1º desse título, que é intitulado da Ordem Econômica, ele fala dos princípios gerais da atividade econômica. E o artigo 170, o parágrafo único do artigo 170, eu considero ele bastante elucidativo para a gente entender o que caracteriza o âmbito privado no modo de produção capitalista. Diz lá o parágrafo único que é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente da autorização, salvo nos casos previstos em lei. Então, é uma característica do modo de produção capitalista que a atividade econômica seja, em regra, livre. Haja a liberdade de empreender, independente de autorização, salvo nos casos previstos em lei. Então, para um amplo rol de tipos de ação econômica, é necessário algum tipo de autorização do poder público. Eu não posso abrir um restaurante sem autorização da vigilância sanitária, dos órgãos competentes. Eu não posso abrir uma indústria poluente sem autorização do poder público, que vai verificar se eu adoto os procedimentos necessários para evitar ou minorar a poluição. A despeito disso, a regra é a livre iniciativa. Mas percebam que até no eixo basilar da livre iniciativa, o Estado está posto, porque é o Estado que determina como e quando vai ocorrer essa livre iniciativa. Essa ideia em certa medida fantasiosa, que muitas pessoas advogam, de um livre mercado com mãos invisíveis, isso não existe na realidade. Do ponto de vista histórico, foi o Estado que garantiu a criação e construção do mercado capitalista no século XVIII, XVII, desde do domínio mercantil, se quisermos retornar mais atrás. E hoje o que a gente vê é que o Estado é que define como e quando a liberdade de empreender vai ser exercida. Isso está posto elucidativamente no parágrafo único do artigo 170. O caput do artigo 170, topograficamente localizado anteriormente, também é muito importante para a gente entender a regulamentação jurídica das atividades econômicas, e ele afirma que a ordem econômica, esse campo da ação privada, ele se funda na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. Então, livre iniciativa e trabalho humano são os fundamentos político-jurídicos das atividades econômicas. E o fim das atividades econômicas é, segundo expressa a Constituição, assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social. E a ordem econômica se baseia nos princípios elencados lá nos incisos do artigo 170. Entre eles estão propriedade privada. É a propriedade privada dos meios de produção que garante o caráter privado do lucro. E essa é a característica básica do modo de produção capitalista. Entretanto, como uma consequência das lutas sociais do século XX, se entende atualmente que a propriedade ela está sujeita a uma função social. Então, a propriedade privada ela não existe mais
só para atender os interesses do proprietário, como era caracteristicamente nas sociedades liberais, no Estado liberal, onde não havia intervenção estatal limitando o direito de propriedade. Como uma consequência das disputas políticas do século XX, do final do século XIX, os documentos jurídicos e a realidade dos conflitos passaram a materializar limites à propriedade privada. E essa ideia, né, que está posta na Constituição, no inciso 3º do artigo 170, essa ideia da função social da propriedade é um importante eixo explicativo e ordenador dessa temática. A propriedade hoje, ela também tem que cumprir uma função social. E a gente vai ver isso daqui a alguns slides, isso está posto na ordenação constitucional da propriedade urbana e da propriedade rural. Então, a Constituição prevê, tanto para a propriedade rural quanto para a propriedade urbana, punições no caso de descumprimento da função social da propriedade. Porque a propriedade privada hoje se entende, do ponto de vista político-jurídico, que ela não existe mais para atender apenas ao seu dono. Né? Mesmo no modo de produção capitalista, se entende que a propriedade privada tem que se vincular a uma função social. É isso que legitima, por exemplo, limitações de fundamento ambientalista no exercício do direito de propriedade, no exercício do direito de livre iniciativa. O que está previsto também em outro inciso do artigo 170. Diz lá um inciso 6º, que é um outro princípio da ordem econômica, a defesa do meio ambiente. Busca do pleno emprego e redução das desigualdades regionais e sociais também são princípios previstos para a ordem econômica. Obviamente, há ainda um abismo entre o que a Constituição prevê que devem ser os eixos retores da atuação econômica dos agentes privados e o que é, de fato, na realidade cotidiana, a atuação econômica dos agentes privados. Né? Há um problema ali, uma dualidade nessa relação. Mas isso está presente, isso a gente discute o tempo todo no curso, né? Isso, infelizmente, é uma característica da sociedade brasileira. A gente tem que olhar isso criticamente e nos propormos a sermos agentes da mudança dessa dualidade e da materialização das orientações constitucionais na realidade social. Então, se a gente vê propriedade que não cumpre função social, é nosso dever de cidadãos e cidadãs brasileiros atuarmos para que ela cumpra uma função social. Né? Atuarmos onde há degradação do meio ambiente, atuarmos para que a degradação do meio ambiente cesse e para que a defesa do meio ambiente passe a imperar, e assim sucessivamente. Diz lá o artigo 174 da Constituição Federal que o Estado é agente normativo e regulador da atividade econômica e exerce funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo esse planejamento determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. São exemplos de atos que materializam esse planejamento estatal as leis orçamentárias que a gente discutiu na aula passada. E essas leis, elas são determinantes para o setor privado e, como outras ações de planejamento estatal, indicativas para o setor privado, determinantes para o setor público e indicativas para o setor privado. Um outro tema importante
relativo aqui à ordenação jurídica da economia, diz respeito à intervenção estatal no domínio econômico. Sendo, então, o domínio econômico essa área onde tipicamente atuam os agentes privados, sujeitos a um regime jurídico específico, orientado pela busca do lucro e pela atuação subordinada à livre iniciativa e à livre contratação, há, entretanto, formas, instrumentos para que, nesse campo tipicamente privado, o Estado intervenha. Né? Intervenção consiste justamente na atuação em campo diverso ao seu. Né? O Estado, no campo dos serviços públicos, ele atua. No campo das atividades econômicas, ele intervém. Né? E são 3 as formas típicas de intervenção estatal no domínio econômico. O Estado intervém diretamente no domínio econômico quando atua como agente privado, o chamado Estado empresário. O Estado ele pode atuar concorrentemente a outros agentes privados, participando, portanto, da disputa de mercado, é o que fazem Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, que atuam nessa seara econômica, disputando a clientela com o Banco Santander, o Banco Itaú, etc. Então, o Estado, nesse caso, participa daquele mercado privado em regime de concorrência. Ou a Constituição também prevê alguns casos em que o Estado atua diretamente num ramo da atividade econômica em regime de monopólio. O Estado absorve para si aquele campo de atuação econômica, de modo a proibir a atuação de outros agentes privados naquela esfera. Então, diz lá o artigo 177 da Constituição que constituem monopólio da União a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural, a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro, a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios e minerais nucleares e seus derivados, entre outros temas. Então, esses tipos de atividade econômica previstos no artigo 177 da Constituição estão submetidos a um regime de monopólio da União. Embora não sejam considerados serviços públicos, sejam considerados atividades econômicas, dada a sua importância para a segurança nacional e dada a sua grande relevância pública, a Constituição reservou esses campos de atuação econômica ao Estado, por meio de um dos seus entes federativos, a União. E a Constituição previu, lá no parágrafo 1º, que, em relação ao campo de atuação do petróleo, do mercado do petróleo, a União pode contratar empresas estatais ou privadas para realizar aquelas atividades de refinação, de pesquisa, de lavra, etc. Então, essas atividades econômicas ligadas ao universo do petróleo, elas constituem o que a literatura chama de monopólio facultativo, uma vez que a União pode contratar empresas privadas para atuarem conjuntamente a ela. Já o enriquecimento, lavra, pesquisa, reprocessamento, industrialização e comércio de minerais e minérios nucleares e derivados, aí sim a gente tem um caso de monopólio típico, onde, embora seja uma atividade econômica, não há abertura para livre iniciativa. Só o Estado pode atuar por meio da União. Tem um outro videozinho da AGU Explica que fala de monopólio, e eu convido a todos e a todas que se interessarem a vê-lo, eu não irei exibi-lo aqui. Mas essa é uma forma típica
de intervenção direta do Estado no domínio econômico. Além dessa forma de intervenção direta do Estado, a gente tem instrumentos de intervenção indireta do Estado no domínio econômico. O Estado intervém por indução, seja por indução positiva, o que é chamada de fomento, dando subsídios, isenções tributárias, benefícios fiscais a certas empresas ou a certos setores da economia, seja pelo que se chama de indução negativa, elevando a tributação, taxando certas atividades, entre outras formas. Essas são dinâmicas de intervenção do Estado sobre o domínio econômico, que visam atingir certos objetivos. Por exemplo, é muito comum, foi característica da política econômica brasileira, foi a característica principal da política econômica brasileira por muitas décadas, a existência de alta tributação sobre produtos industrializados, sobre a importação de produtos industrializados. Isso é uma forma de induzir o consumo de produtos nacionais e incentivar a indústria nacional por meio dessa ferramenta. Então, essa é uma dinâmica de intervenção indireta do Estado na economia. Ele induz os agentes econômicos por meio de tributação elevada para os produtos importados e, por exemplo, isenção de tributação para a indústria nacional. E, com isso, ele incentiva a produção nacional. Existem outras ferramentas de intervenção por indução, esse é apenas um exemplo. Há também instrumentos de intervenção por direção. Um exemplo é o controle de preços. É possível, mesmo num regime capitalista, de livre mercado, que haja controle de preços. Existe uma lei aprovada, a lei é anterior à Constituição Federal de 88, mas é considerada recepcionada pela Constituição e, embora não seja um instrumento usado, ele existe, ele está à disposição do Estado para lidar com crises econômicas e com situações específicas. Essas são, então, formas, instrumentos de intervenção estatal no domínio econômico. Agora, concretizando aquela discussão anterior que eu fiz referência, ligada à função social da propriedade, a gente tem lá a regulamentação constitucional da política urbana, prevendo que o poder público municipal, visando ordenar o desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar dos habitantes, tem o plano diretor como instrumento básico da sua política de desenvolvimento e expansão urbana. E pode, o município, ele pode, caso haja descumprimento da função social da propriedade urbana, estabelecer uma série de penalidades, de sanções para o proprietário do solo urbano subutilizado, não utilizado ou não edificado. Isso está disposto lá no artigo 182, parágrafo 4º. O poder público municipal pode obrigar o proprietário a edificar ou parcelar o solo compulsoriamente. Ele pode impor um imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo, ou seja, cobrar uma alíquota de IPTU mais elevada daqueles e daquelas proprietários e proprietárias que não edifiquem, que não deem uso aos seus imóveis urbanos, que não materializem assim a função social da propriedade daqueles imóveis, visando incentivá-las a fazê-lo. E, por fim, como mecanismo final de sancionamento, o poder público municipal pode desapropriar uma propriedade urbana, torná-la
propriedade pública, fazer uma propriedade privada deixar de ser privada e passar a ser pública, caso ela não cumpra a função social. E os prefeitos e prefeitas fazem isso, utilizam esses instrumentos previstos na Constituição? Infelizmente, não. Infelizmente, né, o lobby dos proprietários de terras é muito mais forte e são absolutamente excepcionais no Brasil os casos de utilização desses instrumentos políticos jurídicos para a efetivação da função social da propriedade urbana. No que tange a função social da propriedade rural, o uso dos instrumentos previstos na Constituição, em especial da desapropriação para fins de reforma agrária, é mais comum. Né? Diz a Constituição que a função social da propriedade agrária ela se materializa por meio do aproveitamento racional e adequado, da utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e da preservação do meio ambiente, da observância das disposições que regulam as relações de trabalho e de uma exploração que favoreça o bem-estar de proprietários e trabalhadores. Então, há 4 subfunções sociais da propriedade. O aproveitamento adequado, uma subfunção econômica, a preservação do meio ambiente, uma subfunção ambiental, a observância da legislação trabalhista, uma subfunção trabalhista, e a promoção do bem-estar, uma subfunção social. E a propriedade rural, ela cumpre a função social quando atende esses requisitos, quando materializa essas determinações constitucionais. Quando ela não materializa essas determinações constitucionais, ela está sujeita à reforma agrária. Ela está sujeita à desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária. Entretanto, a mesma Constituição Federal, no que foi uma vitória da então chamada UDN no processo constituinte, plantou na Constituição a previsão de que a propriedade produtiva é insuscetível de desapropriação. Por fim, um último tema associado à ordem econômica e financeira e previsto na Constituição Federal de 88 diz respeito ao sistema financeiro nacional, que determina a Constituição. Ele deve ser regulado por leis complementares. Dito isso, eu concluo aqui a discussão sobre ordem econômica e financeira e concluo também a parte expositiva do nosso curso de Direito Constitucional. Vou encerrar aqui a gravação e fico à disposição de vocês para tirar dúvidas e trocar ideias.